Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Pode Solucionar. Na verdade, esse é um canal e esse é um podcast, um videocast, né? Voltado para você, empreendedor, para você, empresário, você que é líder, você que se interessa pelo mundo dos negócios. Voltado para trazer para você ferramentas, visões sobre gestão, histórias de gente que fez realmente algo importante dentro do universo do empreendedorismo, de se empreender. Meu nome é Jean Pinho, sou o fundador do Método Solucionática e hoje estou aqui com um cara que, para mim é uma grande honra. Quero agradecer o prestígio que ele está nos dando ao podcast Solucionática. Solucionar, pode solucionar. A presença dele aqui representa muito para a gente. Muito obrigado, Leandrão. Leandro Arantes, seja bem-vindo ao Pode Solucionar Rio Fair. É isso aí. E aí, cara? Obrigado por você estar aqui. Obrigado, eu que agradeço o convite. É um prazer muito grande poder participar com vocês aqui e a gente fazer um bate-papo leve aqui e tentar, responder as suas perguntas. Eu sou um admirador seu. Cara. Muito obrigado. Eu também, por isso que eu te chamei. Obrigado. E a ideia nossa é tentar deixar um legado aqui para quem está começando essa caminhada, que a gente já está nela aí. Eu, no meu caso, 37 anos, né, de trabalho. 37 anos, né? 37. Porque, na verdade, a história... Até é legal você falar desse tempo, porque começa em Santa Helena, é isso, né? Isso. Em 1978, com o seu Lázaro. Isso. Me fala um pouco desse início, como é que seu Lázaro chegou nesse universo, desse tipo de negócio. Me conta um pouco disso, Leandro. Então, como é que começou a empresa Rio Fair? Ela começou em Santa Helena, né? Não chamava Rio Fair, chamava Sudoeste Ferros de Chapas, mas antes disso chamava Torneadora do Lazinho. Começou com meu pai e comigo, né? Meu pai, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 12 anos de idade, né? E isso trouxe uma responsabilidade muito cedo, né? Hoje em dia, geralmente as pessoas começam a trabalhar com 18, com 20, com 22, né? Eu quero ver se eu consigo fazer isso com meus filhos, né? Eu tenho um filho de 7 anos e um de 9 anos. Então, assim, trazer uma educação financeira para eles. Minha esposa já implementou isso, né? Porque as crianças hoje em dia estão um pouco diferentes das crianças da nossa época. Que é normal. Né? Então, assim, a gente pegar essa questão da educação financeira é um conceito muito praticado pelos americanos, né? E a gente colocar isso aqui no Brasil... No ensino fundamental, né? Por que não? Exato. E assim, o empreendedorismo, ele traz vários melhorias para a sociedade, né? Porque assim, hoje eu chego na empresa, lógico que eu estou ali visando lucro financeiro, mas tem o lado social que pesa muito, né? A responsabilidade é grande. A responsabilidade social é grande, né? E aí trazendo ali para conceito espiritual, né? Deus te dá uma oportunidade, mas se você não souber aproveitá-la, você vai ter um preço, né? Tudo na vida tem um preço. Não existe almoço grátis, né? Não existe almoço grátis, né? É verdade. E aí, em 1978, o seu Lazinho lá com a torneadora. Isso. O Leandro começa cedo com ele na torneadora. Sim. E isso vai se direcionando até que em 99 vocês vêm para cá, é isso? Foi. Deixa eu fazer uma explanação rápida. Vai lá. Então, meu pai começou como torneiro mecânico, né? E o meu pai, na cidade de Santa Helena, que é uma cidade que está a 32 quilômetros hoje, mas ela chegou a ter 55 quilômetros de distância de Rio Verde. E ele sempre teve estoque para aço trafilado, para poder atender os clientes dele, né? Ele tinha o estoque dele, pequeno, mas tinha. E às vezes um colega concorrente dele chegava para pedir emprestado. E ele falava, emprestado não empresta não, mas eu vendo. E ele começou a vender e começou a ver uma oportunidade de negócio, né, naquilo ali. Aí, e ele buscava material em Goiânia, né, caminhãozinho, começou numa caminhonetezinha e comprava 100 quilos de uma bitola, 200 quilos da outra, né, e aí colocava ali. E eu lembro que um marco para nós foi quando a gente começou a comprar direto de usina, né. É Vergalhão o nome, né? Vergalhão. Né? Vergalhão foi depois. A gente começou no material para usinagem, aço trafilado,
redondo, quadrado, estavado. Aí a gente começou também a comprar material de serralheria. Aí a gente comprava das empresas de Goiânia que hoje são concorrentes nossos, né? E aí, então ele começou a ver a oportunidade de negócio nisso e só para, tipo assim, que ele comprava 100 quilos, 200 quilos, hoje a gente multiplicou por 1.000. A gente compra de 200 toneladas, 500 toneladas de uma bitola só. Então, assim, você vê o negócio nascer e crescer A 1000%, evolução, né? isso é satisfatório. Imagino que sim. Satisfatório. Demais, né? E aí, em 99, por que qual foi, o que moveu você e seu pai? Porque tem o Eduardo e tem o Flávio, eu não sei se essa época eles estavam, como é que era? Ainda não faziam parte, né, dessa história. Quando é que, na verdade, assim, primeiro, o que moveu vocês a virem para cá em 99, a vir para Rio Verde? E quando que o Eduardo e o Flávio entraram nesse processo todo? Boa pergunta. O meu pai e minha mãe são de Rio Verde, né? Meu pai, ele literalmente casou e mudou para Santa Helena. Ele casou em 74. E aí eles são daqui. Aí ele voltou para cá em 99. E eu vim só em 2003 para Rio Verde. Eu vim 99, 4 anos depois, né? 4, 5 anos depois que eu vim. Ele veio um pouco na minha frente. Vocês ainda tinham operações em Santa Helena quando ele veio em 99? Sim. E você ficou cuidando de algo lá em Santa Helena, é isso? É. Foi uma transição gradativa. Transição. E lá em Santa Helena, a gente tinha uma loja muito bem sortida, que o pessoal falava, né? Com muita variedade. Meu pai, eu manifestava, naquela época não tinha computador, né? Fazia um manifesto de nota fiscal, enchia um caminhãozinho 3/4, ele fazia Rio Verde, Jataí e Mineiros. Ele fazia essa rota, né? Aí ele ia na porta da torneadora, oferecia, o pessoal comprava. Ele pessoalmente no caminhão? Ele pessoalmente no caminhão. Que legal, cara. E eu também ali fazendo as notas, cuidando da torneadora, cuidando da pequena lojinha. Aí começamos com a loja, né? Aí quando a gente veio para Rio Verde em 99, e aí passaram-se uns 5 anos, as empresas de Goiânia que fornecia para a gente montou em Rio Verde. Aí tipo assim, ou a gente crescia ou eles patrolavam a gente, desculpa o termo, né? Mas é mais ou menos isso. No mundo corporativo... Você anda ou você sai da frente. Você resumiu. Né? É simples assim. Então, aí a gente não tinha outra escolha, né? Aí fui para São Paulo, lá entender naquelas feiras que existem, aquelas feiras... feira de máquinas, né? FEIMAF. E aí você vai... Aí eu fui entender que era uma matriz, um punção, né? Que faz parte das ferramentas que a gente tem hoje, as prensas de 300 toneladas, 400 toneladas que a gente tem lá. Não entendi nada daquilo. Aí compramos as máquinas e meu pai foi dando corda para mim, né? Só que o meu pai, ele sempre foi muito conservador, nunca quis fazer dívidas. E na vida é o seguinte, você assume risco ou você não assume, não tem, né? Então, a vida do empreendedor é isso. né? E aí a gente... mas assim, qual que é? Parece simples, né? Você vai lá, toma crédito, aí você tem que pegar aquele dinheiro que você pegou, multiplicar ele, pagar o seu fornecedor, pagar o seu colaborador, pagar o governo. Se sobrar alguma coisa para você, tá ótimo. Se não sobrar, no mês que vem você levanta mais cedo, trabalha de novo e segue a vida. E assim a gente fez. E é um caminho muito comum. E aí você falou assim que seu pai é conservador. Mas é uma linha, cara, assim, muito tênue, né? Entre se você ser conservador e arriscar. Eu costumo dizer que essa linha... Porque tá lá, né? O cara que assume risco, o cara que é conservador, e eu acho que seu pai, pelo menos, obviamente que você sabe muito mais disso do que eu, mas é uma visão minha, externa, um risco calculado, porque se a gente for fazer uma análise de Santa Helena para cá, seu pai não falou assim, ó, vamos embora. Não, você mesmo acabou de contar. Vamos fazer um processo gradativo, vamos olhar o peixe e limpar o gato, vamos olhar o gato e limpar o peixe, para a gente poder fazer isso de forma transitória e com responsabilidade. Tanto que você ficou lá, né, para poder cuidar do que estava lá. Eu acho que isso, dentro do universo do empreendedorismo, é fundamental que o gestor ele não viva o que está acontecendo hoje. O que está acontecendo hoje, ele viveu há um tempo, ele entendeu, ele prospectou, ele pensou, ele planejou, ele teve previsibilidade das coisas que estão acontecendo hoje. E hoje ele já está fazendo esse exercício de tentar prever, observar o futuro, entender novas realidades. Hoje ele está fazendo isso em relação ao futuro. Então eu costumo dizer que gestor profissional,
ele não pensa o presente. O presente ele pensou no passado. O futuro, ele está pensando já no futuro, ele vive muito no futuro. Até, Leandro, isso é uma coisa que eu já conversei com vários empreendedores, muitos têm ansiedade, transtornos de ansiedade, porque vivem muito o futuro. De certa forma, não tem jeito. Se você quer empreender, você tem que pensar um negócio lá na frente. Para quando chegar uma situação, você já viveu ela na sua cabeça. Foi mais ou menos o que vocês fizeram, porque senão não cresce, cara. Você falou uma coisa, tomou dinheiro, legal, mas tenho certeza que vocês tinham perspectivas positivas, já tinha pensado, tá, nós vamos tomar esse dinheiro, mas para quê? Vocês tinham pensado nisso, né? Sim. Ou seja, olhado para esse futuro, né? E quando a gente fez o segmento de comércio, né? A gente ainda é comércio, mas hoje a gente é... Nosso negócio, 82% É indústria. dele é indústria, 18% dele é comércio. Porque a gente não consegue produzir tudo que a gente vende, né? Tem coisas que a gente não tem maquinários ainda e ainda não vale a pena, porque você tem que avaliar isso aí também. E a vida vai nos mostrando, vai nos ensinando. Um exemplo, o primeiro equipamento de guindaste que eu comprei pensando numa obra que eu ia fazer. Era uma obra... então, o equipamento maior. Aí, esse equipamento trabalhou muito tempo. Ele trabalhou dando prejuízo. Mas a gente não tinha, naquela época, ferramentas, nem números, nem dados do que a gente tem hoje para tomada de decisão. E uma coisa que é fundamental, é essencial, é dados. E aí é o seguinte, ainda em um país igual o Brasil, as pessoas tentam burlar a parte fiscal tributária. Mas se ela burla isso, ela não tem dados para tomar de decisão. Então, assim, E a gente sempre foi A gente nunca sonegou. Eu falo isso, bato no peito. A empresa... Tive uma fiscalização uma única vez na vida, que os fiscais foram lá para a empresa, ameaçaram e tal, e eu fiquei tranquilo. Eles me ameaçaram, eu vou fiscalizar. Tá em casa. Eu falei, pode, assim, tá tudo aqui, tá. E o cara achou que a gente ia ficar quadro, mas a gente não devia, então estava tudo certo. Então, assim, isso é uma coisa que a gente olhou lá atrás, né? Hoje a gente trabalha com a ferramenta de software que é o SAP, né? Que são as grandes empresas que trabalham no Brasil, um software alemão. Então, a gente tem equipe de contadores dentro da empresa. Essa parte fiscal, a gente entende que se ela não for muito bem feita, ela te traz prejuízo. Então, esse é o chamado custo Brasil, né? Que, assim, é um momento que é difícil para nós, principalmente da área do aço. Nós estamos passando um momento difícil porque está entrando muito material importado e o Brasil ele é 9% da produção mundial de aço. A China é 82%. Então, assim, como é que você tem um poder de produção de 9, você vai brigar com um cara de 82? Porém, então, assim, precisa ter políticas da parte governamental protegendo as empresas aqui. Grandes siderúrgicas, eu recebi hoje via WhatsApp, que tem 2 siderúrgicas muito grandes no país, uma das maiores, que já estão diminuindo a produção e falando em possível quadro de desligamento de colaboradores. A gente teve recentemente a GM, né? Fazendo um desligamento em massa, né? Em uma unidade e tal. Mas deixa eu te falar uma coisa, você estava falando da coisa do imposto, de andar certinho, não sonegar e tudo mais. Independentemente do fato da gente concordar ou não com a nossa carga tributária, isso não é nem o assunto, não há necessidade de a gente entrar nesse mérito. Esse meu viés de gestão e desse universo, que é o que eu gosto de fazer e tudo mais, veio muito do meu pai. Meu pai, contador, foi gestor de empresa quase que toda a vida dele. Né? Eu não sei se eu contei a história que eu fui auxiliar de torneiro mecânico, já contei isso para você. Contei no dia da reunião, não contei ou não? Contou. Que eu fui, e meu pai, então, eu não sei se você sabe dessa história. Se você está aí, sabe. Meu pai me arrumou um trabalho, eu era criança, adolescente, né? Numa empresa, na empresa que ele era o gestor. Era o dono e ele. E eu fui trabalhar de auxiliar de torneiro mecânico na fábrica. E aí, você entende o que meu pai gerou em todo mundo que trabalhava na fábrica? Quando ele, em vez de me trazer para ser algo no escritório, ele me levou para ser auxiliar de torneiro mecânico na fábrica. Essa no chão de fábrica. E aí, o primeiro dia, eu contei isso para você, que eu cheguei... uns cortinhos finos, assim, que ficavam na mão.
Eu sei que é isso. Era Celritec, a gente fazia aqueles trilhos de cortina, fazia janela. E aí, você sabe do que eu estou falando? É uns cortinhos bem fininhos, vários assim nos dedos, que ficavam. Sei. E primeiro dia que eu cheguei do trabalho, Leandro, falei assim para minha mãe: olha minha mão. Minha mãe olhou para o meu pai, falou assim: ele não vai mais. Minha mãe falou para o meu pai: não quero que ele vá mais. Meu pai olhou para ela e falou assim: ele vai sim. Não, não vai, vai. E eu fui. E tá tudo bem. Agradeço por ter ido, né? Por quê? Porque ensina muita coisa. E aí, o que eu quero trazer com isso? Muito do que meu pai fazia ficou para mim, né? E tem uma coisa que ele fala, uma máxima, você está falando dos impostos, que, cara, ele sempre me disse isso, e aí serve como dica para todo mundo que está ouvindo. Tem duas coisas, tem inúmeras que são perigosas, mas tem duas coisas dentro do universo de empreender que você tem que ter muita atenção, você que é dono de empresa. A primeira delas é imposto. Cuidado. Se você não prestar atenção nisso, te come pela perna. Então não atrasa imposto. E a segunda é folha. Se atrasar folha, amigo, esquece. Que você vai ter problema de entrega, você vai ter problema de engajamento, você vai ter problema de vontade das pessoas estarem com você no seu negócio. Então, se tem uma dica para você que está empreendendo e tudo mais, imposto e folha. Ele sempre falava isso para mim: um dia você for empreender, toma cuidado com esses dois universos. Quando você me disse que vocês não sonegam e cuidam disso, me veio toda essa história dele falando isso para mim. Parece assim, uma redundância, mas isso que eu estou falando, mas você pode fazer uma pesquisa. A Rio Fair nunca atrasou um dia a folha de pagamento e nunca atrasou nem um dia impostos. Talvez esse seja um dos motivos do nosso sucesso. Mas uma coisa, você falando do pai, eu lembro do meu pai está vivo, né? Fez 77 anos. A gente comemorou lá na empresa, levou ele lá no chão de fábrica, e para ele é o melhor lugar, é ali, Que né? legal. Então, assim, hoje ele está indo muito pouco lá, quase não vai porque está com um problema teve um pequeno AVC. Então, assim, ficou um pouco limitado a questão de caminhar, de equilíbrio. Mas está bem, graças a Deus. Então, quando ele estava lá, comemoramos lá, e ele falava um negócio, isso ele falava há 20 anos atrás, que ele queria pagar, o sonho dele era... Eu lembro que um dia eu falei: pai, nós estamos pagando mais de 100 mil de imposto por mês. Ele falava assim para mim: meu filho, eu quero pagar mais de 1 milhão de imposto por mês. Hoje a Rio Fair paga 2 milhões e 250 de imposto por mês. Então, assim, 2 vezes e alguma coisa o que ele sonhava a gente chegar. Ele pensando o futuro, que a gente falou. Né? Então, assim, porque qual que era a visão dele? Sempre, isso é uma realidade. Se você está pagando muito imposto, é porque você está arrecadando. Se você está arrecadando, você tem que ter resultado. Não tem, o problema do empresário, você taxar, assim, as nossas telenovelas, a nossa televisão, sempre taxou o empresário como oportunista, às vezes aquele cara que aparecia na novela. Hoje isso está até mais em voga, né? Aparecia com o cara tomando Sempre é o cara, aquela salona bonita, o vilão. O vilão, né? E não é isso, cara. Empreender é você viver o negócio 24 horas por dia. Então, assim, quantos colaboradores? Tem o ônus e o bônus. Quantos colaboradores? Hoje, nós temos 145. Então vamos lá. Se a gente falar que uma família média tem 4 pessoas, sim, nós vamos multiplicar isso aí por 4. Isso. Isso é o peso da responsabilidade da Rio Fair. Esse é o peso. Então vamos lá. E tem assim, não, quem gerou fulano da esquerda gera emprego, fulano da direita gera emprego. Não. Quem gera emprego é o Leandro. É o Jean, é o cara que empreende. Esse cara é o que faz o Brasil andar. Sim. É porque a gente, às vezes, toma um lado, né? E tá tudo bem, cada um toma o seu, e não vamos nem entrar nesse mérito. Mas quem gera verdadeiramente emprego no país é gente igual você. Igual seu pai, e igual a galera lá. São 145 pessoas e nós estamos falando da família dessas pessoas, né? É uma baita responsabilidade. Aproximadamente umas 600 pessoas, né? Indiretamente. E, na verdade, vamos lá. Aí você tem que falar de fornecedor, de todas as esferas, e os empregados desses fornecedores que fornecem para os terceirizados, ou seja, é um ecossistema muito grande, por isso a responsabilidade. Quando a gente fala de corte, desligamento, que nem você falou, né? Nós tivemos agora uma empresa importante, a GM, nós tivemos... você falou da perspectiva de empresas... É dolorido, né, cara? É doloroso você ver algo assim. Isso vai muito
próprio caso das Americanas, agora recentemente, que impacto gigantesco no mercado e no universo social do país, que tem 1.800 lojas, cara. 1.800 lojas, vai ficar acho que com 300 e poucas, sei lá quantas. É um absurdo. A responsabilidade é muito grande, né, de empreender, né? E assim, o Brasil é um país de oportunidades onde tudo tá por fazer. Eu tive a oportunidade de estar na Itália uns 10 dias atrás. Vou sempre para os Estados Unidos, é um país de primeiro mundo, e a gente vê que as coisas lá funcionam. E aqui tem tudo para funcionar, para acontecer e não acontece. Então, assim, aí não podemos só jogar a culpa nos governantes, nos líderes. Aí a gente se inclui, né? Nós somos brasileiros e às vezes a gente é um pouco acomodado. A gente precisa arregaçar mais as mangas, levantar cedo e fazer a coisa acontecer. Porque a única coisa que cai do céu é chuva, né? Exatamente. Tem um vídeo, não sei se você já viu, Leandro, um vídeo do Alexandre Garcia, numa palestra dele, que ele fala assim. É uma brincadeira, óbvio, que ele faz, mas olha que interessante. Você já deve ter visto. Ele fala assim, vamos hipoteticamente, por 10 anos, substituir, trazer o povo todo do Japão para cá e levar o povo brasileiro todo daqui para o Japão. Por 10 anos. E vamos ver o que acontece ao final desses 10 anos. Eu sou brasileiro, amo o Brasil, amo o nosso povo, acho que o nosso povo tem inúmeras qualidades, mas eu não tenho nenhuma dúvida de que em 10 anos o Brasil ia chegar num nível de evolução, porque nós temos tudo, cara. A gente tem chuva, a gente tem sol, a gente tem água, a gente tem tudo. Tem minério, tem agro, tem Amazônia, a gente tem tudo. Tem um monte de gente por aí gerando resultado em termos de país que não tem nada. Ou o cara tem sol, mas não tem chuva, ou o cara tem chuva, mas não tem sol, mas ele tem frio, ou ele tem... E os caras, de alguma forma, dão um jeito. Isso tem muito a ver com o que você está falando, que é o povo. Basta a gente olhar para o mercado e entender a dificuldade que a gente tem para contratar. É muito complicado. Se você pegar, e isso começa desde o ensino fundamental, né, cara? Que é precário, né, Leandro? Uhum. Eu não sei como é que é o nível de dificuldade para contratar lá. Acho que para todo empresário não é muito simples, né? Uhum. Tem uma complexidade. Sim. E me fala uma coisa, como é que o Leandro, vamos lá, o Eduardo e o Flávio vieram para a operação? Não, como é que foi isso? Quando foi? Conta um pouco para gente. Vieram, também estão no negócio, são sócios, né? Hoje, diretores e sócios da empresa. Aquele que teve aqui foi o Flávio, o Eduardo. Não lembro, foi Eduardo. Foi Eduardo. Teve você, ele e um gestor seu. Foi o Arone. Isso. É isso aí. E aí, vamos lá. Então, assim, como o meu pai foi mais rígido comigo na questão do que com meus irmãos. Meus irmãos já vieram numa época mais... As coisas estavam mais tranquilas, né? Então, meu pai foi muito rígido comigo. Com meus irmãos era mais tranquilo. Então, começaram um pouquinho mais tardio, mas estão hoje no negócio, são fundamental para o crescimento do negócio. E aí a gente entende o seguinte, que a questão do bambu, né? Se você pegar um bambu sozinho, uma vara de bambu, talvez você quebre ela, mas quando você põe 2, 3, aí ela fica difícil de quebrar, né? Fica difícil. É a mesma coisa das folhas de papel, né? Você pegar uma lista telefônica, você não rasga. Se você pegar uma folha, você rasga fácil, mas uma lista telefônica você não rasga. É o mesmo princípio. E aí, quais são os direitos? O que vocês pensam? O que é Rio Fer? Para onde a Rio Fer está indo? Como é que estão as perspectivas futuras? Como é que estão os negócios em termos de futuro na cabeça de vocês? Olha, hoje a gente tem um projeto de expansão de uma nova planta. Hoje a planta nossa está com 5 mil e poucos metros quadrados. A gente tem um projeto para uma planta de 20 mil metros quadrados. E em termos de quantidade, o negócio vai multiplicar de 6 a 8 vezes. As máquinas que estão chegando, que a gente já comprou, que estão sendo fabricadas, que essas máquinas, você não chega e quer comprar uma máquina pronta. Ela fica, 1 ano para poder fabricar ela, depois tem um prazo de instalação, aí vem a planta, vem ponte rolante, vem galpão, vem uma série de coisas, né? Então, assim, é um negócio que não nasce da noite para dia. É uma baita estrutura, né? Uma estrutura grande. Então, assim, isso já está, as máquinas a gente já está pagando, né? Já estão sendo fabricadas. Aí, assim, como a gente também
meio que o efeito manada, né? Houve uma mudança de governo, houve uma certa retração de alguns projetos, é natural isso, né? Mas acredito que agora 24, eu sou um cara otimista para 24, acredito que vai ser um ano muito bom. Até porque, assim, as coisas estão por fazer, eu estava te falando. E vai ver que, independente de quem... Não tem jeito, tem que andar. Então, assim, nossa região tem alguns desafios climáticos, nós estamos passando por isso, mas isso toda a vida teve, né? Isso há 30 anos atrás, 40 anos atrás, sempre teve isso. O famoso vacas gordas e vaca magra, né? Faz parte. Então, assim, acredito muito que o Brasil vai crescer. Você falou que você é otimista. Eu costumo dizer o seguinte, tem o pessimista, tem o otimista e tem o realista positivo. O que é o realista positivo? Cara, é simples, é o otimista com indicador. Uhum. O realista positivo, ele olha o ambiente, entende verdadeiramente, você falou, não tem como eu tomar decisão se eu não tenho dado e não está em dia com o imposto, me faz não ter dado real. Uhum. Né? Então, partindo dessa premissa, quando eu tenho indicador, e qual é o indicador que a gente tem de futuro? Alguns, né? Tem um que é inevitável, que é o seguinte, tem dinheiro na mesa. Em alguns... Tá aí. Ele não tem como ficar retraído por anos. Eu não acredito nisso. A gente sabe que, às vezes, os economistas são um pouco pessimistas, né? Não são, muitas vezes, realistas positivos. São pessimistas mesmo. Não, mas a gente lida com número e tudo mais, mas não é só número. Tem a coisa do movimento orgânico do mercado, né? O que você falou, que eu acho que é muito, muito interessante isso que você falou. Eu acho que 2024 será bom porque não tem muito como segurar. Tem que andar, tem que trabalhar, é a vida, né? Então, o que é o realista positivo? É o cara que olha para o ambiente e entende o que tem de oportunidade. Onde é que está o dinheiro? Quem que não está pegando o dinheiro para eu pegar esse dinheiro? Para eu conquistar, né, esse dinheiro. Eu acho que é muito interessante isso que você falou em termos de olhar para 2024 e ver coisas positivas. Para quem está ouvindo, isso é uma baita de uma mensagem de um cara que é um baita empresário, de uma baita de uma empresa, olhando para 24 com um olhar não positivo, mas realista positivo, né? Sim. E a gente está numa cidade, eu não sei se eu posso falar aqui da gestão pública, pode dar uma opinião? Foi ontem que o Paulo do Vale esteve aqui. O Paulo do Vale participou de um podcast aqui. Cara, eu sou um profundo admirador daquele cara. Eu fui diretor executivo da Secretaria de Comunicação do Paulo por 2 anos. Vi por dentro como as coisas funcionam. E é legal. Ele é um exemplo que se quiser fazer, tem como fazer. O que era Rio Verde antes do Paulo do Vale, o que é Rio Verde pós-Paulo do Vale, né? Ele está na gestão. Então, assim, eu sou um entusiasta dele, votei nele, voto em que ele indicar, que ele abraçar. A gente acredita que vai ser uma responsabilidade muito grande o próximo sucessor dele, né? Então, assim, é um cara que tem um respeito pelo dinheiro público. E na gestão privada não é diferente também. A gente tem que ter esse mesmo respeito pelo dinheiro, né? Pelo estar em dias com todas as nossas obrigações. Isso não é uma obrigação, né? Você pagar em dias, você não está fazendo, não é vantagem. É porque você discordar da carga tributária não lhe dá o direito de burlar. Você pode até discordar. Porque assim, sabe por quê, Leandro? Tem uma coisa aqui no Brasil, lei que pega e lei que não pega. Você já ouviu isso em outro lugar? Porque aqui tem isso? Tem. Lei que pega e lei que não pega. A tributação é uma lei que não pega muito. Se o cara puder burlar, ele vai. Se discutir, se você concorda ou não, beleza. Agora, se a gente entrar no mérito fiscal, eu queria também emitir uma opinião. Acho que a gente, como gerador de emprego e pagador de impostos e empreendedor que somos nesse país, a gente tinha que ter mais voz, porque o que você falou é verdade. Somos nós que geramos divisas, impostos e recursos para que os nossos políticos e governantes administrem, bem ou mal, né? Existem os bons, a gente citou o exemplo do nosso atual prefeito, existem os maus, né? Mas vou te dar um exemplo, e eu faço questão de falar isso, cara. A Rio First, ela cresceu por 2 motivos. Primeiro, pelo incentivo fiscal. Se não tivesse o incentivo fiscal que a gente tem hoje, a gente não estava o tamanho que a gente está. Segundo, ela cresceu também por esse respeito, esse carinho que a gente tem com o respeito pelo próximo,
né? A gente está ali, a gente tem que ter respeito pelo colaborador, que é o nosso cliente interno, o nosso cliente externo, que é o nosso cliente mesmo, né? E isso é importante. Parece uma redundância, mas não é. Isso é verdade, é um fato, né? Aí, voltando à questão fiscal. Quando a gente não tinha incentivo fiscal, e o governo ele fala o seguinte para você, e um exemplo, na época antes era o Fomentar aqui em Goiás, virou o Produzir, mudança de governo, e agora é o Pro Goiás. Na verdade, é o mesmo programa, muda só de nome. Tá. Detalhinho outro. E aí o que acontece? O governo ele entende o seguinte: você quer montar uma indústria? Você quer ser incentivado? Ok, você tem que fazer um plano de viabilidade econômica e financeira assinado por um economista formado, uma pessoa que tenha lá não é o CREA, é o... Eu não me recordo agora. De economia. O cara tem que ser habilitado para assinar um projeto desse. Primeiro passo. Você entra, na época... Procura aí, Malu. A gente fez esse projeto de viabilidade econômica e financeira e o governo ele não aceita perder receita. E a receita nossa com o ICMS, quando nós compramos a nossa primeira máquina lá em 2010, isso por volta de 2011, 2012, quando foi aprovado o Produzir, a gente pagava R$ 1.200 de ICMS por mês. Aí, se corrigido a valor presente hoje, está dando valor presente hoje, R$ 4.300, R$ 4.600, não me lembro certinho, entre 4 e 5. Hoje a gente paga em torno de 700 a 800 mil de ICMS por mês. Então, assim, o governo ele não abria a mão dos 4 mil, mas aí o fato dele... Corecon. Obrigado. Legal, perdão. Então, assim, olha para você ver, o que a gente precisava entender é o seguinte, e está vendo agora, de novo, uma inversão de valores, aumentando o ICMS de 17% para 19%, aqui em Goiás, tem alguns estados que vão aumentar mais. Eu não vejo isso como vantajoso. Quanto mais você aumenta a carga tributária, você vai excluindo, vai jogando as pessoas, as pequenas empresas, para sonegar. E isso não é bom para ninguém. Se tivesse uma... Será que no frigir dos ovos a receita não diminui? Porque muita gente... Diminui, exatamente. Aí você chegou nesse ponto. Então, voltando lá. Então, depois do momento que a gente foi incentivado, o que é teoricamente, você é incentivado a pagar menos imposto para você pegar aquele que você deixou de pagar e você investir em máquinas. E o empresário, ele faz isso. Eu brinco, né, que o bicho mais bom que tem no mundo é o empresário. Ele ganha um dinheirinho, ele compra máquina. Comprou máquina, ele gera emprego. Comprou emprego, ele vai trabalhar mais, ele quer trabalhar. O prazer da gente é trabalhar, é produzir. Então, assim, então quando você dá condições de políticas de juros mais acessíveis, políticas fiscais mais acessíveis, você vai arrecadar mais, porque você vai dar condição para quem é empreendedor, para quem é empresário, fazer a coisa acontecer. Porque quando você aumenta os impostos, a tendência da arrecadação é diminuir. Olha para você ver, quando a gente não tinha incentivo fiscal, a gente pagava o equivalente a R$ 4.000 hoje. Depois de ser incentivado, a gente paga 800 mil de ICMS por mês. Então, olha para você ver. Então, assim, aquele negócio da vara ensinar a pescar, né? Você não tem que fornecer o peixe, você tem que fornecer a vara, fornecer o governo, às vezes, Leandro, ele fica com receio de arriscar, de jogar essa cartada, de reduzir carga tributária para ver se o cara produz mais. Porque é o seguinte, cara, você acha que o cara que sonega ele não queria pagar imposto certinho? Queria, cara. Queria. Às vezes ele não dá. Às vezes o cara ele não vai sobreviver. Não estou fazendo juízo de valor se é certo ou se é errado. Eu acho errado. Não estou fazendo esse juízo de valor. Eu estou dizendo o seguinte, que a realidade é que empurra o cara para a sonegação. E ao empurrar o cara para a sonegação, cara, inevitavelmente vai arrecadar menos. Aí você vai nos países do primeiro mundo, é público e notório, é explícito ali no cupom fiscal. Por exemplo, você vai lá comprar lá uma água lá, Estados Unidos, vamos supor, é $2, vamos supor. Aí tem lá 10 centavos de impostos, né? Na verdade é 6% lá na Flórida, né? Então vamos dizer assim, você vai pagar os 12 centavos, né? É 2 e 12, é 2 mais 12 centavos. E aquilo lá e pronto, acabou. Não é o que acontece no Brasil, né? A gente tem que ter uma parafernália de software, de contadores, de auditores, de pessoal... E é o imposto estadual, o imposto federal, o imposto... Então, isso é uma coisa que deveriam...
simplificar. Se simplificasse, e aí o menos é mais, colocasse um valor menor, porque no final das contas, eu vou falar uma coisa aqui, e muita gente não sabe, mas é uma realidade. Quem paga o imposto é o consumidor final. Sem dúvida. Quanto mais aumenta a carga, porque quem somos nós? Nós somos apenas repassadores de impostos, né? A gente tem que repassar aquilo na ponta e repassar para o governo, né? Para o governo administrar. Então, quem paga a conta é o consumidor. Cara, se a gente for falar da indústria automobilística, por exemplo. Nossa, aí né? É metade. Metade. Um carro de 100 mil custaria 50. Pois é. E aí é o seguinte, se você tivesse mais carros novos rodando, você teria menos acidente de trânsito, porque o carro está com freio melhor, o carro está com as lanternas melhores. Se você tivesse mais carros rodando, novos, você teria mais empregos lá na fábrica. Você tendo mais emprego lá, você tem mais renda, o governo estaria arrecadando mais. Então, é uma cadeia... É uma cadeia faminta. E é por isso que não tem essa perspectiva de olhar para a gestão. Você falou de um político agora há pouco, que foi o Paulo do Vale, né? Falando sobre ele especificamente. Eu gosto muito desse estilo de político, meio Tarcísio, assim. Eu não sei o quanto o Tarcísio é bom, eu nunca votei no Tarcísio, porque é São Paulo, né? Mas me agrada o cara que... Porque se você sabe a história do Tarcísio, né? O Tarcísio, ele é do Rio, ele é carioca, e ele é governador do estado de São Paulo. E aí, você pergunta, você assiste entrevistas do Tarcísio, ele fala assim, o cara fala para ele, sabe aquele córrego lá em Porto Feliz, perto de Salto, aquele córrego tem um problema assim, assado e não sei o quê. Aí ele fala, não, esse córrego aí, lá em Porto Feliz, a 150 quilômetros, 125 quilômetros de São Paulo, acontece isso com ele em função disso, mas nós já estamos com um plano elaborado para fazer isso, porque esse tipo de resultado, o cara sabe muito do que está fazendo. Ele é político? É, e ele permeia esse universo político. Mas ele, fundamentalmente, Leandro, ele é gestor. Ele é um cara que olha para o Estado e pensa, como é que eu posso gerar divisas, receitas e etc. Eu gosto dessa coisa do cara que olha para uma operação e consegue saber exatamente onde ele tem que olhar e quais são os parafusos a serem apertados e o quanto apertar. E isso, cara, vem de duas formas. Vem muita bunda na cadeira, estudar para dedéu, mas também vem da experiência. Por exemplo, você falou que você está empreendendo há 37 anos, é isso? Isso. Cara, vamos combinar? Você tem quantos anos? 49. Então você começou desde garotinho, com 12 anos, na empresa do pai, e foi entendendo como tudo funcionava. Eu tenho convicção, Leandro, que você olha para o negócio e você vê coisas que outros não veem. Você concorda? Acontece. Por quê? Toda essa trajetória. Eu acho que a experiência é fundamental, né? Sim, com certeza. E assim, até falei isso há um tempo atrás aqui, né? Coloca Deus na frente, né? Confia e acredita que dá certo, né? Mas faça o seu. Faça a sua parte, né? Tem até eu não sou evangélico, mas tem uma frase evangélica que ela fala o seguinte: entrega teu caminho ao Senhor, confia e o mais ele fará, né? E isso é importante. E assim, porém a gente é fácil de falar isso na prática, nós somos seres humanos, né? Somos pecadores, somos fracos. Passei por um domingo agora, né? Um dos dias mais apreensivos da minha vida, né? Foi onde meus dois filhos, um de 7 anos e um de 9 anos, foi fazer a primeira corrida de kart com outros pilotos, né? E eu tava, meu filho de 7 anos, meu filho de 9 anos, eles sempre andavam sozinhos, né? Aí, de repente, aí o medo, né? Carrinho a 70, 80, 100 km por hora, se bater um no outro, se os dois filhos sabe tá lá, ali, né? a minha maior riqueza tá ali, são meus filhos, né? Então, assim, eu sabia que ia dar tudo certo, mas eu fiquei apreensivo. Só que não precisava. A corrida aconteceu, não teve nenhum acidente, foi tudo certo, mas eu fiquei com medo. Cara, é porque é o que você falou, eu teria muito medo também. A gente, pelos filhos, tem, né? Tem. Medo de tudo o tempo todo. É. Leandrão, deixa eu te falar uma coisa, cara. A Rio Fer é uma marca conceituada, é um negócio que gera emprego para a nossa cidade.
é um negócio que gera perspectivas de futuro para o mercado de Rio Verde. E não só de Rio Verde, eu acho que vocês trabalham com muitas empresas de tudo quanto é lugar, né? A gente tem a filial Santa Helena, né? Temos a filial em Jataí, temos a matriz aqui em Rio Verde. E estamos com o projeto para abrir mais um ano que vem. Nós estamos falando de um parque 4 vezes maior do que tem hoje, mas com possibilidade de produção de 7 a 8 vezes, né? Isso. Maior. Ou seja, cara, olha o tamanho que esse negócio vai ficar. Já está, né? Na verdade, já está no forno, vamos dizer assim. E aí a minha pergunta para você, para a gente falar algo voltado mais para a gestão, como é que você vê gestão, cara? Você acha que... Como é que é a sua perspectiva, se você tivesse que dar um conselho, um direcionamento para esse povo que está empreendendo, que a pandemia empurrou um monte de gente para o universo do empreendedorismo, né? Muita gente que era CLT perdeu o emprego e acabou sendo empurrado para o empreendedorismo. Hoje está até crescendo, tem gente que está com sucesso e tudo mais, mas está no início do processo. E o Leandro, que tem 37 anos na cacunda de empresário, o que o Leandro falaria para esses caras? Como é que você vê gestão? Onde é que é o maior risco de empreender? Dá um quadro geral do que você pensa sobre isso. Olha, Jean, eu sempre fui apaixonado por gestão, né? Eu brinco, eu morava em Santa Helena, estava na escola paroquial, né? Uma escola de padres, né? E enquanto os meninos tudo com a mochila nas costas, eu levava uma pasta de executivo. Isso na quinta série ali, na sexta série, eu gostava, né? Sempre gostei. Formei em administração de empresa na FESUR. Ela me abriu um pouco a mente, né? Foi bom, foi a minha base. Depois eu precisei me especializar mais, fiz especialização em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Achei que não estava bom, fiz mais outra especialização em gestão empresarial com ênfase em finanças, controladoria e auditoria pela Fundação Getúlio Vargas. Aí tentando pegar a teoria com a prática, que ela é um pouco diferente. Tem um conceito que eu vou te falar aqui, que ele é meu, né? Eu falo que fazer gestão é igual fazer dieta. Todo mundo sabe como é que faz, difícil é fazer. Exatamente. Então, assim, a gente é um empresário. A gente já recebeu empresários de Brasília, que foi 3 ou 4 empresários de Brasília vieram de Brasília, inclusive alguns maiores do que nós. Tem um que é 4 vezes maior do que a gente na nossa área, e mandou o filho dele ficar 2 dias estagiando aqui na nossa empresa. Então, a gente abriu as portas com o maior orgulho aqui. Mas aí alguém questionou, né? Mas você vai mostrar tudo que você tem. Cara, hoje, tudo que você quiser saber, você entra no Google, no YouTube, aí você descobre tudo que você quiser. Então, não tem segredo, acabou essa época do segredo. E assim, então, assim, eu digo, fazer gestão é igual fazer dieta. A gente sabe, eu sou meio gordinho, né? Eu sei tudo que engorda e que não engorda. Minha esposa é magra, é a falsa magra. Minha esposa, a gente vai na churrascaria, num rodízio, ela pega a picanha de primeiro corte, ela consegue separar. Ela e meu filho também, mas tira aquela gordura e come só a carne. Eu não consigo. É mais forte do que eu. Mas sabe que tem que tirar. Ela tira e ela é magrinha. Eu sou mais gordinho e eu como a gordura. Então, assim, é o que estou te falando. Então, assim, mas eu quero te falar o seguinte: tem espaço para todo mundo, o sol nasceu para todos, né? Aquela frase, mas a sombra é para poucos, né? Isso. Brincadeira. Dizem, mas É uma verdade, assim, brincadeiras à parte. Não, todo mundo tem oportunidade, né? O dia tem 24 horas, né? E eu falo para vocês, é acreditar. E hoje o que eu vivo, para mim, eu chego na indústria, que para mim é um parque de diversões. Cara, eu vejo aquele tanto de trabalhando, caminhão entrando, caminhão saindo, aquilo me dá prazer, sabe? Assim, saber que eu estou ali gerando empregos, né? Que está todo mundo em dias. Então, assim, é prazeroso. E a gente investe lá na empresa todos os dias. Se você for lá hoje, você vai ver que tem todo dia que você vai lá tem uma coisa diferente, né? Então, porque assim, eu brinco, ali é a nossa fazenda, ali é a nossa casa de aluguel, tudo que a gente tem está ali. Então, está depositado ali. E assim, dali sai o sustento desse tanto de família, desse tanto de pessoas que você falou. Então, assim, eu brinco o seguinte: nós não temos o direito de errar, a gente tem o direito de fazer a coisa melhorar. Isso está ali para acontecer. E tem dado certo. E a gente quer aproveitar esse microfone aqui, aproveitar essa oportunidade de agradecer a cidade
de Rio Verde, Santa Helena, Jataí, que são as principais, mas todo o interior aqui, um raio aqui de 200 quilômetros que a gente atua, né? A gente não atua mais porque a gente entende que a gente tem que ser, dentro do nosso quintal, dentro da nossa área, a gente tem que ser forte, então a gente não baixa a guarda. Então, assim, poderia estar atuando mais longe, mas a gente estaria deixando descoberto aqui. Então, a ideia é fortalecer aqui, crescer aqui, depois pensar em novos cenários de expansão. Mas primeiro vamos organizar a nossa casa aqui. É risco calculado. Risco calculado. Né? Ou seja, é olhar para outros lugares, mas fomentar a realidade aqui. Né? Eu quero dizer para você, quanto tempo nós temos aí? Quanto tempo já? Então, aí eu quero dizer para você o seguinte, cara, para mim é um grande prazer ter você aqui. Nós já tivemos outros encontros, a gente não se conhecia pessoalmente, eu já tinha ouvido falar de você e tal. Mas... Você é um amigo do tio meu, do Divino Ronaldo. Ah, ele é seu tio, Divino Ronaldo? Que legal. O Divino Ronaldo é um amigo, gosto muito dele. Você também foi do rádio? Eu sou do rádio, né? Você faz rádio ainda? Faço. Você ouve já ouviu Hora do Rush? Sim. Uai, a ideia tá aí, bora fazer da Hora do Rush, sou eu. Ué. Você ouve a Hora do Rush? Pouco, mas eu já então, ouvi. A Hora do Rush todos os Tinha dias. Que é professor da faculdade lá. Então, ele saiu, entrou eu. Que era o Cláudio Braz. Cláudio Braz foi meu professor na FESUR. Ah, entendi. Você tá no lugar dele? Eu tô no lugar dele. Na verdade, eu entrei na Hora do Rush como comentarista, ele era o âncora, né? Fiquei acho que por uns 2 anos, mais ou menos, como comentarista da Hora do Rush. Aí depois o Cláudio teve algumas situações particulares que ele precisou sair, quis sair e tal. Aí ele saiu da Hora do Rush e o Emanuel me chamou. Faz o que eu tô como âncora? Faz um ano? Acho que não faz um ano ainda, né? Faz um ano. Mas você já fez outros programas antes desse? De rádio? Fiz, mas assim, há muito tempo fiz em outras rádios daqui, não na 96 FM, que agora, na verdade, tem a Minha FM, que não será mais Minha FM, ela vai partir para uma outra realidade. Mas hoje eu atuo na Hora do Rush. Então você que está aí nos assistindo, acompanhe todos os dias, segunda a sexta, das 17 às 19, a Hora do Rush, que é um programa muito legal. Sou eu, o professor Camilo Barbosa. Conheço também. Conhece o Camilo? E o professor José Maurílio, que fazia fazia rádio, também já faz rádio há muito tempo. Nós estamos nós 3 lá na Hora do Rush. Então convido você a ouvir. Aí você manda uma mensagem, você tem meu zap, você manda a mensagem, eu vou mandar um abraço para você, pessoal da Rio Fer. Tá bom, obrigado. Faz um spoiler lá. Muito obrigado, cara, por você ter vindo. Prazerzão ter você aqui. É uma aula, né? Conversar com gente que. Porque, assim, o que eu digo é o seguinte: quem é que pode te ajudar a empreender? Quem empreende. É difícil te ajudar a empreender se não vive isso, né? Eu empreendo, Leandro, desde que eu tenho 20 anos, como empreendedor. E vivi praticamente tudo que se vive, quase tudo. De demitir pessoas, a ter gente que está grávida e olha para você e fala, não vou trabalhar, porque você não pode me mandar embora. Gente que, no casamento, eu dei uma geladeira de presente e quando saiu me pôs na justiça. Ou seja, eu vivi tudo isso que o empreendedor vive, assim como você, e eu acho que quem pode ajudar as pessoas a empreender é quem já viveu as dores de empreender. E tem uma coisa que eu gosto de dizer que é o seguinte: empreender é doloroso para quem não faz de maneira correta. Para quem faz, é muito prazeroso. Você acabou de falar que você para lá, olha caminhão entrando, caminhão saindo, é um parque de diversões. Empreender é muito legal, né? Eu acho que é uma dádiva. É uma bênção. Uma bênção. Muito obrigado. Você tem algum recado para a galera? Despedida? Agradecer. Fala aqui nessa aqui, ó. Agradecer aqui ao Lucas, né, que está fazendo a edição ali do trabalho. Malu. A Malu, que está aqui nos acompanhando, né? A você, Jean, ao pessoal da Solucionática. E falar para vocês também que tem muita gente, eu falo para você que não conhece a empresa, a Solucionática, que precisa conhecer. É uma empresa fantástica, viu? Parabéns. Muito em breve a gente vai estar fazendo uma parceria com vocês, a Rio Fer vai estar fazendo. Já está agendado para o próximo ano, agora para janeiro. A gente começar algum projeto aí juntos. Que legal. E desejo sucesso, porque assim, Rio Verde está crescendo, vocês vieram numa hora boa, né? Só tem vocês aqui nessa área, não conheço nada parecido. Né? Que legal. Cara, ouvir o Leandro da Rio Fer falar que
Porra, velho. Mas é verdade. Obrigado, cara. Obrigado. Gente, muito obrigado a você. Tá aí, tivemos um papo muito legal com o Leandro da Rio Fair. Quero mandar um abraço pro seu Lázaro, pro Eduardo, pro Flávio. Para quem mais você quer mandar um abraço? Para a Lúcia, minha esposa, que é a diretora financeira da empresa. Lúcia, um abraço para você. E a molecada, vamos mandar um abraço para eles. Para minhas cunhadas também, né? Que fazem parte Manda bala. a Sâmala, a Natália, né? Que são as esposas dos diretores. A Lúcia tá no negócio direto, né? E eu queria também, assim, agradecer aqui de público a nossa equipe. Nós temos um time lá de gestão, aos colaboradores, assim, é difícil falar o nome de todos, né? Que é muita gente, mas, assim, a empresa só é o que ela é hoje porque tem pessoas competentes lá enquanto a gente está aqui falando. Show de bola. Obrigado a todos. Até o próximo episódio do Pode Solucionar. A ideia tá aí. Bora fazer.